Antes do meu vídeo começar, eu preciso te mostrar um vídeo. Ex-BBB encontra Nicolas no avião e acontece isso aqui. Parece até ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado agora. Nicolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário. Eu não tô falando da minha participação do Big Brother, eu tô falando do seu decoro parlamentar que foi... Um adendo rapidão é que o Nicolas virou pra ela e falou: me diz aí como é que é ser expulsa do BBB por agressão. E é essa senhora que tava lá pra impor a moralidade dela. Mas continuemos. Pleno plenário da Câmara. Artigo 53 da Você sabe que você poderia ter saído preso, né? Preso e é um crime inafiançável. Transfobia. E também o decoro. Você sabe que... E a sua cassação, os seus outros processos. Você expôs uma menina de 14 anos. Você expôs uma menina de 14 anos, estudante num colégio de Belo Horizonte. Você é mentirosa. Não, eu não minto. Eu não minto, Nicolas. Você quebrou o decoro. Você agora vai enfrentar um processo de cassação. Não é ironia do destino. Eu ontem estava divulgando uma lista para assinarem. Gente, todo mundo vai assinar. E ele falou que vai continuar falando. Diz ele que é opinião. Só que o vídeo termina sem a gente saber qual foi o desfecho desse momento maravilhoso. Só que não, coleguinha, já que a própria senhora foi até o Muro das Lamentações em seu Instagram dizer o que ela não quis mostrar pra gente. E o pior de tudo é a gente ver que o cara tá errado, que o cara cometeu um crime e as pessoas no avião, praticamente 200 pessoas contra uma, falando, é isso mesmo, Nicolas, não é crime nada, fala mesmo, sabe? Olha... Cara, essa vergonha foi filmada e exposta pela própria senhora, nos proporcionando esse momento maravilhoso de entretenimento, onde fica claro que a maioria no local apoiava o Nicolas e ela acha isso um absurdo. Ou seja, tá todo mundo errado e só a fada sensata tá certa. E assim enxergamos Suco de Brasil, onde uma minoria autoritária se choca com o pensamento da maioria que discorda dela e vê como solução calar essas pessoas, assim eliminando a maioria com uma posição ditatorial. É exatamente assim que as ditaduras nascem, tá? Sempre em nome do amor. Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo do vídeo. E aí, meus amigos? Bom ou não? Gente, deu uma sumida aqui porque eu passei um mal. E de imediato eu quero agradecer a doutora Raquel e ao doutor Rubens pelo carinho que eles cuidaram de mim. Muito obrigada mesmo, de coração, porque vocês já têm um lugar quentinho aqui dentro, viu? Mas, para o desespero das inimigas, agora eu não tô bem, agora eu tô ótima! Escandalizada, chocada, embasbacada com a capacidade destrutiva que o Brasil mostrou ter e colocou a primeira e foi embora ladeira abaixo. Foi bizarro assistir os últimos acontecimentos, observar os escândalos e conseguir identificar, por mais óbvio que fosse, todo o planinho mequetrefe vendido pelos jornalistas como notícia. Cada narrativa, cada informe, cada bafão teve o seu porquê. É aquele poder mágico, enquanto você olha para uma mão, o truque está sendo feito na outra. Nesse vídeo eu quero falar com você que após as eleições de 2022 resolveu dar um tempo da política porque tava te fazendo meio mal. Saiba que os caras estão contando com o seu desânimo, com a sua preguiça e com a sua cegueira. Mas aqui nós vamos começar pelo básico. Vamos tirar essa venda. Abre o olho, meu amigo. Você precisa enxergar. Vamos derrubar essas narrativas porque no nosso turno, não. Vou começar com o assunto das joias, porque ela é o truque do mágico. Então sim, eu vou fazer um cosplay de Mr. M e acabar com a graça logo de cara. Uma
uma semana inteira de oh meu Deus, Bolsonaro tentou ficar com as joias dadas pelo sheik bilardário. Na boa, eu não aguento mais ouvir sobre isso, até porque é bem menos emocionante do que a mídia tenta te convencer pra ter uma pauta pra falar mal do Bolsonaro e ter que deixar o Dilma e suas mazelas de lado. Mas calma, vamos esclarecer isso bem rapidinho porque o vídeo vai ser longo. Bolsonaro não pôde comparecer ao encontro com o sheik, então em seu lugar foi um ministro. Aí o sheik mandou 2 caixas de presente pro Bolsonaro. O ministro recebeu e quando ele chegou ao Brasil, uma das caixas foi barrada na alfândega da Receita Federal e foi retida. Na sequência desses fatos, e eu vou ser precisa com a data, 3 de novembro de 2021, um documento foi entregue à Receita Federal e ele diz em seu último parágrafo que devido à situação, ao valor histórico presente do sheik, que não podia ser devolvido, mas que, por gentileza, por obséquio, faz favor, tá? Dá o destino ao acervo legal adequado para esse presente. Tá aí a matéria do Globo que não me deixa mentir. Documentos mostram que o governo Bolsonaro disse à Receita que joias iriam para acervo presidencial. E aí, mesmo com documentos apresentados, a mídia tinha aquilo, meu filho precisava se agarrar como um precioso. Então, a narrativa foi de epa! Não era só o colar, teve mimo pro presidente também. Teve anel com reloginho, uma caneta. Bolsonaro, seu corrupto. E aí eu também tenho essa matéria do Globo que diz que TCU diz que o Bolsonaro podia ficar com o segundo pacote de joias sauditas. Ei, mas se o próprio ministro do TCU disse que os presentes enviados a Bolsonaro poderiam ficar com ele, qual é o crime? Por que tanto chilique? Aí a mídia apareceu com a história de que Bolsonaro, na verdade, era um traficante de armas, porque ele trouxe um fuzil de presente e que isso era um crime cremoso criminoso. O negócio é que o Poder 360 fez uma matéria contando que o Dilma incorporou 559 dos 568 presentes ao acervo pessoal. Ou seja, mais de 90% dos presentes que ele recebeu como chefe de Estado, na mesma condição que Bolsonaro, ele não colocou no acervo da União. Ele colocou no acervo dele, não da presidência, acervo do Dilma. E o mais legal, você não sabe? Você imagina o que tinha no acervo pessoal de Dilma? Um fuzil AK-47 de fabricação norte-coreana, onde não é especificado nem quem deu ou que data o presente teria sido entregue. Assim, então o Dilma também seria um traficante de armas? Mas se você acha que o Dilma era um cara que não recebia joias, você tá muito enganado, coleguinha! Dilma tem 2 espadas banhadas a ouro com pedrinhas de rubi, esmeraldas e brilhantes. E mais, Rainha Elizabeth presenteou o Brasil com um conjunto de taças de prata. E você sabe onde que elas estão? Sim, no acervo pessoal do Dilma. E para encerrar esse assunto, a espada de ouro vermelho com pedras de rubi, esmeralda e brilhantes foi dada pelo rei da Arábia Saudita. E infelizmente eu não vou saber pronunciar o nome dele porque é muito diferente, mas é um super nome árabe, grandão, chique, empoderado de quem é mega bilhardário. E é assim que eu termino essa explicação rápida e direta sobre o caso cabuloso das joias que, desde 2021, tem pedido oficial de entrada no acervo legal e adequado. O resto é narrativa ou tentativa de mágica com um truque ruim. Explicado esse truque, você vai enxergar a mágica com outros olhos a partir de agora. Vamos lá? Prioridade é tudo nessa vida. E Dilma já avisou que está preparando um decreto para zerar a fila da Lei Rouanet. Porque onde já se viu artista ficar na fila para captar recurso público, isso tem que andar, essa fila tem que acabar. Mas em contrapartida, sobre a galera que está na fila do INSS, o ministro da Previdência disse que calma lá, fila do INSS não se resolve do dia para a noite. Só dá Rouanet com decreto para agilizar o processo, tá? A galera do INSS, não seja impaciente que a sua hora vai chegar. E seguindo essa linha de expose do Dilma, eu preciso te contar que em janeiro de 2023 o Brasil registrou 83 mil novos postos de emprego. Parece bom? Mas não é, já que em janeiro de 2022 o registrado de empregos criados era o dobro. Mas tem outro ponto importante a ser analisado com dados do CAGED, é o salário médio da população, que diminuiu. Ou seja, a criação de empregos caiu pela metade e o salário recuou.
Vale também apontar que os pedidos de seguro-desemprego começaram o ano em alta de 16%. Quase 100 mil pessoas a mais deram entrada com o pedido do benefício, que para quem não sabe é concedido quando você é demitido, do que em janeiro de 2022. Tem gente ficando desempregada também. E me fala aqui se isso não é um azar muito grande nesses tempos estranhos, a gasolina ter aumentado tanto. A energia elétrica também. E a inflação ter subido além das projeções mês a mês. Nossa, é um super azar. Eu sei, inflação corrói seu salário que já contraiu nesse início de ano. E eu até poderia mandar você fazer o L, mas pra que fazer isso se eu posso te mostrar esse colar maravilhoso e ficar 24 horas falando e especulando sobre ele? Desgastar o governo Dilma com verdades ou explanar uma cortina de fumaça pra falar mal do Bolsonaro? Vamos falar das joias, mais 15 horas de joias, vamos? Diz que sim. E assim, eu sei que quem tá indo na farmácia regularmente, às vezes porque já tem uma doença que necessita de acompanhamento e medicação constante, ou talvez porque depois do carnaval rolou uma onda de virose, sim, agora o nome é esse aí, notou que mês a mês o preço dos remédios está subindo. E a explicação para isso é super simples. O bom e velho aumento de impostos. Mais um azar grande esse aumento para medicamento ter coincidido com o salário recuando, a inflação subindo, né? Que onda de azar. Mas, pelo menos, o Dilma tá cumprindo a promessa de preservar a Amazônia do Bolsonaro malvadão, né? Não, pera, que pena. Na verdade, em fevereiro de 2023, foi o mês recorde de desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, uma área devastada que corresponde a mais da metade da cidade de São Paulo. E a justificativa da ministra do Meio Ambiente, Dona Marina, é que tudo isso aí é uma sacanagem muito grande. Não, mentira, ela disse que é revanche, tá? Estão desmatando bem mais no governo Dilma, porque a galera quer dar uma lição no povo do Faz o L. E sim, essa foi a justificativa oficial e tá tudo certo. Como medida para parar essa revanche, Dona Marina anda namorando o crédito de carbono, que nada mais é do que as empresas comprarem o direito de poluir o meio ambiente, tá? Cada um vai comprar a sua cota de carbono para ser emitida e o pequeno empresário que não tiver dinheiro, paciência! Você vai perder sua empresa, mas você vai salvar o meio ambiente. Isso é o que importa. Isso tem que te bastar. O problema é que até as grandes siderúrgicas estão nessa de não vai dar certo, amiga! Com a descarbonização, as siderúrgicas estão estimando que o preço das coisas vai subir. Ou você achou que as grandes empresas iam embolsar o prejuízo e lucrar menos em nome do bem-estar social? Oh, meu Deus, você achou? Tadinho! Tá, mas para exemplificar, porque desenhar a coisa deixa ela com entendimento mais fácil, as siderúrgicas já estão falando que com esse plano infalível, o preço do carro vai subir. Como se não tivesse agora caro o suficiente. E você aí, pobre, que estava juntando para comprar seu carrinho, eu acho que você vai ter que juntar mais um tiquinho, viu? Isso tudo aqui é para poder punir os ricos e salvar o planeta. Você tem que ser compreensivo. E se você ficou chateado com essas coisas, não fica. Vamos olhar para essa joia. Isso, desconta aqui nas joias do Bolsonaro, pequeno gafanhoto. Fica bravo com ele. Põe a culpa nele, sabe? É tudo culpa das joias que o Brasil tá dando errado, sabe? É tudo culpa do Bolsonaro e das joias. E tudo bem, não tem picanha com farofa, mas graças a Deus o arroz com feijão na mesa não tá faltando, né? Se bem que o Estadão tá dizendo aqui na matéria que o brasileiro tá deixando de almoçar o arroz com feijão e tá trocando por quibe e coxinha para poder economizar no almoço. É triste pensar isso num país que paga quase 50 mil mais benefícios para políticos e juízes, né? E o Estado é um coração de mãe tão arreganhado que agora ele absorve também as esposas desses políticos. Eu ia chamar isso apenas de coisa feia, mas o Estadão chamou de nepotismo na tora, olha só. Nepotismo à luz do dia. Nomeação de parentes para cargos públicos viola a Constituição, mas há quem não dê a mínima para isso, como mostra o escandaloso caso na Bahia envolvendo o ministro do Dilma. Seu Rui Costa, tá? O ministro é o Rui Costa.
Isso aí é tenso, viu, galera? Porque, assim, a mulher do Rui Costa chorou com lágrimas e tudo mais, dizendo que estava sendo mega atacada na internet porque ela era mulher. Não porque ela era esposa do ministro do Dilma, num cargo vitalício no TCU, com salário de quase 40 mil reais por mês, para fiscalizar contas públicas de seus parceiros políticos, sendo ela uma enfermeira. Óbvio que o ataque é pura misoginia. Mas vamos deixar isso de lado, vamos falar que o Dilma prometeu que aquele ministro que fizesse mal feito ia rodar em seu governo. Afinal, o governo Dilma é diferente do governo Lula. No mandato do Dilma, não vai ter escândalo de corrupção não, hein? Se fizer, o Dilma avisou que... Aí teve a ministra dos milicianos e o caso mais emblemático de todos, que é o ministro das comunicações, o seu Juscelino, que estava até divertido de acompanhar. Cada dia era um escândalo diferente, sabe? O uso do orçamento secreto para asfaltar as ruas da fazenda dele, funcionária fantasma, voo da FAB para acompanhar leilão de cavalo de raça. Enfim, tem escândalo para tudo que é gosto. E quando o bicho estava pegando no nível insustentável, o Dilma chamou o coleguinha para uma conversa nível papo reto. E pra vocês terem ideia do quanto o pau tava torando, até os perfis de apoio ao Dilma estavam subindo tag no Twitter pedindo a queda do Juscelino porque tava pegando muito mal. Mas o Dilma não demitiu o Juscelino e, em troca de manter o ministro do União Brasil no cargo, ele pediu pra legenda comprar mais o boi dele porque o apoio tava pouco e precisava melhorar. Em minha livre adaptação. Mas o negócio é que eu não sei o que tem seu Juscelino que ele não se controla, sabe? Já que essa semana saiu mais uma do ministro, onde o Ministério Público apontava que o ministro do Dilma havia usado 185 mil do fundão eleitoral um mês após as eleições. Mas assim, é complicado demais pro Dilma correr com o ministro, já que a CPMI do dia 8 tem as assinaturas necessárias para ser aberta. E o desespero bateu tanto que pra galera retirar a assinatura tá valendo de tudo. Desde ameaçar parlamentar de não pagar emendas, de oferecer 60 milhões pra galera retirar a assinatura. E agora o balcão de cargos no segundo escalão tá aberto pra quem mudar de ideia, sabe? Desistir de apoiar a CPMI. E assim, tem parlamentar do União Brasil que assinou e não arreda o pé. Então, imagina o que vai acontecer se o Dilma demitir o Juscelino. Você acha que o partido vai virar oposição total? Eu acredito que tem uma chance muito grande. Então é melhor segurar o BO do ministro dos escândalos e pedir pra você dá uma olhada para esse colar. Porque para que falar de ministro problemático, tentativa de comprar parlamento, para barrar a investigação à luz do dia, se a gente pode falar do colar que a Michelle nunca nem viu? Vamos falar de colar. Deixa de ser bobo, amiguinho. Cola aqui, fiote. E assim, seu Lira mandou a letra pro Dilma, né? Todo mundo viu. Dilma, meu filho, você não tem base no governo pra aprovar nada, nadinha, e se pá, nem a reforma tributária passa. Postei e saí correndo, valeu, falou. Dilma ouviu aquilo e bateu no coração, já que ele sabe que aquele miserável tem razão. Ó, até rimou. E assim, nessa quinta-feira, o Dilma chamou seu Lira para jantar, onde o item principal do menu era a governabilidade. Quais serão os acordos democráticos que sairão daquele jantar quando sabemos que, para parar uma investigação de uma CPMI, um balcão de cargos é aberto? O que seria oferecido em troca da reforma tributária? Tá todo mundo vendo, viu, seu Lira? E assim, pode cantar o hino da vitória? Porque o UOL noticiou assim o jantar. PT engole sapos e Dilma cede ao imperador Lira. Seu Lira, aí você zerou a vida, hein? Imperador? Uau! Eu achei mega empoderados, porque é aquele negócio, né? Imperador é pra poucos, muito poucos. E por falar em imperador, eu lembrei de umas outras coisas aqui que rolaram, tipo... No período eleitoral do ano passado, o ministro do TSE mandou o PL remover uma peça que falava sobre a conivência e até mesmo as ligações do Dilma com os ditadores Ortega da Nicarágua e o Maduro da Venezuela, dizendo que isso era um conteúdo ilícito.
Porém, em uma semana, tomamos conhecimento que, primeiro, o Dilma não quis assinar uma carta feita pela ONU e assinada por 55 países que condenavam todos os atos antidemocráticos e violações dos direitos humanos cometidos pelo Ortega, que vale lembrar, após as eleições, o Ortega mandou uma cartinha de parabéns pro Dilma no melhor estilo "Tamo junto, irmão". Segundo, o Dilma enviou o Celso Amorim de forma secreta, e Celso Amorim é o chefe da Assessoria Internacional de Assuntos Especiais do Desgoverno, com comitiva e tudo para Venezuela na quinta passada, para poder estreitar as relações com a ditadura que o próprio Dilma nunca negou, mas que a justiça, por ocasião das eleições, não achou bacana que a gente evidenciasse o fato. E enquanto tem jornalista dizendo pra você que tá tudo lindo, que por conta do Bolsonaro nós éramos anões diplomáticos, a verdade é que estamos desmoralizados mundialmente. Por seu histórico de corrupção, o Parlamento de Portugal vetou um discurso que o Dilma faria no Congresso e, mais que isso, os deputados de lá organizaram uma manifestação para receber o Dilma do jeito que ele merece, sabe? Aos gritos de eu não posso falar porque senão o TSE, sei lá, chama de imperador. Dilma também recebeu no nosso litoral um navio de guerra iraniano, o que por si só é uma hipocrisia enorme, porque eu não entendo como um desgoverno que prega tanto a proteção à galera LGBTQIA+, pode se meter numa confusão internacional tão grande por não só receber um navio de guerra de um país que executa pessoas dessa comunidade, porque lá é tolerância zero, como teve integrante do desgoverno participando de festinha no mesmo navio de guerra. E em resposta a isso, tivemos a ABC, uma mídia internacional, dizendo que a lua de mel do Dilma e do Biden acabou devido à aproximação do nosso país com o Irã. Mas não só por isso, tá? Também porque o Dilma não quer dizer publicamente de forma clara que errado tá a Rússia que foi lá e invadiu a Ucrânia. Pro Dilma é aquela, palavras dele, tá? Quando não quer, dois não brigam. É esse aí o tal diplomata internacional que queria recuperar o prestígio brasileiro. Nem a Globo, que é tipo secom do Dilma, conseguiu passar pano, já que teve que fazer uma matéria repetindo as palavras do governo americano que informaram que o Brasil está enviando uma mensagem errada para o mundo. Não, moça do governo gringo, a mensagem que ele está enviando é a mensagem que ele sempre avisou que iria enviar. Os enganados aqui são vocês. Vocês e o Tássio Gereissati, que fez o L e agora diz que, oh meu Deus, não veio um Mandela, veio um Dilma agressivo e radical. Fui enganado, vou fazer uma reclamação no Reclame Aqui. Mas deixe isso pra lá, isso são detalhes que o pobre brasileiro que fez o L esperando Mandela terá que carregar em seu coração. E a verdade mesmo é que tudo isso nem é importante. E daí se somos párias internacionais? O importante é que temos esse colar aqui pra falar e não sobra tempo pra sofrer por outras coisas. Esse colar tem pedrinhas super brilhantes. Como falar de outra coisa? Nem cabe na pauta. Ele brilha. Brilha, brilha, colarzinho. Eu poderia falar da Xuxa espalhando fake news, dizendo que no governo Bolsonaro as mulheres perderam suas vidas de uma forma recorde, quando a verdade é que as mulheres estavam mais seguras no governo Bolsonaro do que em qualquer outro governo da série histórica. E isso são números que não dá para adaptar ao gosto do cliente, né? Por isso que normalmente os números são ignorados. Mas eu vou parar por aqui porque falar da Xuxa é doloroso, sabe? Tipo dor física mesmo, sabe? Dói. Parei! E enquanto a mídia repercute a Xuxa, o governo Dilma, através do Rui Costa, anuncia que o marco legal do saneamento, que aumentou o investimento em esgoto para 50 bilhões de reais e pretende deixar 90% das pessoas com esgoto em casa até 2033, não é bom. Ele tem que ser revisto. E vale lembrar que o PT votou contra o marco legal do saneamento que levou o básico para as pessoas: dignidade. E agora o desgoverno quer retirar o investimento que está dando super certo da mão da iniciativa privada para devolver para o Estado. Às vezes para negociar mais, né? E a gente sabe como que funcionam as negociações do PT há muito tempo. Mas deixe isso pra lá, porque esse colar aqui, hein? Nossa Senhora, esse colar!
E é assim que funciona o truque, caro morador de terras tupiniquenses. Tem um monte de coisa acontecendo nessa mão, mas eu vou pedir para você olhar para essa aqui. Logo, o que essa mão fez, você nem viu. Essa é a mágica. E o negócio é que essa mágica não acontece apenas com a mídia em parceria com o executivo. Não, senhor. Assistimos isso essa semana no Congresso de uma forma tão cansativa, e eu digo cansativa porque falar o óbvio virou afronta às minorias. Mas eu sigo dizendo que a grama é verde e 2 mais 2 é igual a 4, enquanto a democracia permitir. Amém. A fala do Nicolas na tribuna foi o truque no Congresso. Mesma teoria. Olha para essa mão enquanto o truque está sendo feito na outra. E a mídia topou. É isso aí. Para quem ainda não entendeu exatamente o porquê da peruca e o surgimento da Nicole, foi por isso aqui. Não concederei o microfone de apartes, permanecerá fechado. Eu concederei o microfone de apartes exclusivamente. Eu vou fazer uma diferença hoje aqui. Se Vossas Excelências quiserem, recorram à Comissão de Constituição e Justiça. Recorram à Comissão de Constituição e Justiça, mas eu só farei diferença para as mulheres. Ou seja, Dona Maria do Rosário, baseada em vozes da sua cabeça que concederam a ela tal poder, decidiu que só mulheres falariam na tribuna. Achou ruim, xinga no Twitter. Foi bem mais ou menos isso, tá? Ela falou CCJ, mas mandar xingar no Twitter é bem mais legal. Então, o Nicolas pegou a peruca e se apresentou como Nicole. E pronto. Agora ele iria poder discursar no plenário e emitir o seu ponto de vista sobre o assunto em questão. E para resumir um longo discurso que eu poderia fazer para dizer o porquê eu concordo com o candidato que eu votei para falar por mim e mais 1,5 milhão de pessoas fizeram o mesmo, eu vou só mostrar essa matéria aqui. Eu, mulher, nessa matéria do UOL, fui resumida a uma pessoa que menstrua. Você entendeu? Nós, mulheres, nessa matéria em circulação na grande mídia, fomos retratadas com a frase pessoa que menstrua. E eu, como mulher, detestei o ponto que me colocaram. Eu posso falar isso ainda? Como mulher, eu posso dar a minha opinião sobre o que dizem a meu respeito? Então, eu acho que vocês entenderam o meu ponto. Mas o outro ponto que eu quero chegar é no truque da mágica, já que a Tabata Amaral, e sim, Tabata, é chata mesmo, desculpa, você fez um humorista ser demitido por uma piada, então é Tabata sim. Foi lá e fez um discurso acusando o Nicolas de um monte de coisas que, meu Deus, era quase inacreditável, porque não tinha nada a ver com o discurso dele. Mas aí gerou uma onda de matérias da velha mídia, com a Tabata no centro, alegando que ia pedir a cassação do Nicolas pelos crimes que ela acha que o Nicolas cometeu. Tabata, então, eu procurei o seu posicionamento sobre essa fala aqui do Dilma e eu não achei. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. E aqui, eu não achei o seu chilique sobre essa outra fala aqui do Dilma também não, viu? Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho neta, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. E aí eu queria entender como é que funciona a sua indignação, dona Tabata. Depende do humor que você acorda? Como é que rola isso aí? Só para eu poder entender. Galera, é assim que as ditaduras funcionam. Eles te atribuem o crime, eles te condenam publicamente e quem ousar discordar vira criminoso junto. Isso nunca será sequer um esboço de democracia. Isso é tentativa de censura, como diz o próprio PCO, Partido da Esquerda. E eu vou abrir aspas. A tentativa de caçar o deputado Nicolas Ferreira por um discurso proferido no Congresso é uma política medieval. Qualquer cidadão tem o direito à liberdade de expressão. Além disso, um parlamentar é eleito pelo povo justamente para falar. A esquerda não deve apoiar a censura. Fecha aspas. Eu sei, o PCO sendo uma voz sensata em meio ao caos. Jesus está voltando.
Mas enquanto você, pessoa que fez o L, tá aplaudindo a Tabata pelo espetáculo autoritário, a CPI da Americanas estava coletando assinaturas para ser aberta e o Brasil, enfim, descobrir se a empresa cometeu uma fraude, lesando milhares de pessoas, ou se, na verdade, ela é apenas absurdamente incompetente. Tabata até agora não abriu a boca para falar do escândalo da Americanas, porque Tabata é uma Lehman Girl, apoiada e financiada pelo seu Lehman, dono das Americanas e segundo homem mais rico do Brasil. Tabata não assinou a CPI das Americanas e não está sendo cobrada para assinar porque tá todo mundo batendo palma para sua fala desconexa e autoritária. No meu ponto de vista, é claro. A questão é que nem precisa assinar, viu, dona Tabata? A CPI já conseguiu mais de 200 assinaturas e será instalada. Quem sabe durante o processo você se manifesta, né? Vamos aguardar que a elucidação desses fatos seja uma prioridade para a nobre deputada. Ah, e o Kim Catacoquinho também não assinou a CPI das Americanas. Só para constar. E eu achei super importante trazer esses fatos para que vocês saibam o que está no meio desse show de mágica. E o truque está sendo feito com tanta confiança porque eles realmente acreditam que vão conseguir embutir na sua cabeça o que eles acham que é importante. Bom, eu prefiro deixar que você julgue por você mesmo o que é importante. E aí? O que é importante para você? Na minha opinião, eu tô achando que as coisas pioraram rápido demais, contrariando os especialistas que juravam que teriam mais tempo. E eu poderia dizer pra vocês abrir uma cervejinha e relaxar, porque fazer o quê? Fim de semana é todo mundo filho de Deus! Mas eu preciso te alertar que a sua glacial para comer com churrasco de ovo também tá em risco, já que o Dilma vai aumentar o imposto da cerveja. Eu poderia mandar você fazer o L, mas eu prefiro te mostrar esse vídeo. Ô Paulo Guedes, desculpa aqui, ser meu ministro, te sigo 99%, mas aumento de imposto para cerveja, não. E além de te mostrar esse vídeo, eu posso te pedir para deixar de lado o ego e admitir que você tá com muita saudade do Biruliro. Eu sei que você tá, porque eu também tô. Para quem já faz parte da família no www.teatualizei.app, não deixa de entrar lá e assistir um doc sobre o BNDES. E é muito importante você entender tudo que está no entorno desse banco, do qual nós somos fiadores, porque está no plano do Dilma usá-lo para contornar a crise que ele mesmo está causando. Para quem ainda não faz parte da família, por 10 bonouros por mês você se torna um membro com acesso a conteúdos exclusivos e ainda patrocina esse canal na busca da cultura que é nossa, e nós vamos lá buscar ela. O link para quem se interessar vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, o meu muito obrigada. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!